Nesta batalha não tereis de pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor nos concederá. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Esse lugar é dedicado a adorar o Senhor aqui. Esse lugar que você veio, Deus está aqui para falar com você. Você está aqui para ouvir a voz de Deus. Então agora curva feche seus olhos, que eu quero ficar pronto. Eleve o seu pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque é bom estarmos na tua presença. O Senhor nos trouxe até aqui hoje. O Senhor falou aos nossos corações e nos convidou com muita alegria, tua alegria, nossa alegria, a alegria do teu Espírito Santo, a dedicarmos esse tempo ao Senhor, a colocar a nossa vida, a reverência, a atenção, um coração quebrantado e derramado diante do Senhor, para dizer que nós te amamos e desejamos que as pessoas saibam desse grande amor de Cristo, que nos abraçou, que nos curou, que nos transformou, nos deu esperança e vida eterna, que hoje será revelado aqui nesse lugar, mais uma vez, Senhor, com o poder do teu Espírito, para que sejamos fortalecidos, revigorados, e as nossas famílias, as famílias que estão nos ouvindo nesta noite, sintam e saibam que o Senhor é bom. O Deus, recebe os louvores, que esta celebração de fato toque o teu coração, que suba ao teu trono da graça, as tuas narinas como um sacrifício vivo e cheio, agradável ao Senhor. Que as nossas vidas estejam exalando o perfume de Cristo. Quebranta nossos corações nesse momento. Fala conosco, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Ouve a nossa voz, dizendo, Senhor, toda a honra e toda a glória e todo o louvor sejam dados a ti, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, Marcos. Sobre as montanhas e o pôr do sol.
Quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 30 a 33. Um momento muito interessante com Cornélio e a sua família. Cornélio recebeu a orientação de Deus para receber em sua casa a palavra do Senhor. Então ele fez toda uma preparação. Agora, quando Pedro chega à sua casa, com Cornélio conversando com ele, conta-lhe os fatos que haviam acontecido. Atos 10, de 30 a 33. Você preste atenção, observe essas palavras. Veja o valor de ouvir a voz de Deus. Atos 10, 30 a 33 diz assim: Então disse Cornélio: Faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa, a hora 9, 3 horas da tarde. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, diz Cornélio, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto lhe foi ordenado pelo Senhor. Que Deus nos dê essa disposição de nos reunirmos, pararmos com a nossa família, com os nossos amigos, para ouvirmos a palavra de Deus. Como estamos fazendo nessa noite? Que essa seja uma prática das nossas casas. Nossas casas precisam ser lugares abertos, para que o Senhor esteja falando, nós estejamos ouvindo. Que Deus nos abençoe. E nesse momento, amados, vamos compartilhar. Fale daquilo que Deus tem feito na sua vida, das bênçãos que você recebeu, das coisas que foram difíceis, aquele pedido de oração que você quer compartilhar com a igreja nesse momento. Nós vamos também ouvir os pedidos que vêm através da nossa IWR, o nosso irmão Gilson vai ler daqui a pouquinho, os pedidos da nossa rádio. Estamos ao vivo através da nossa internet, na Web Radio, nossa rádio internacional web, e agora muita gente também está participando do culto para igreja dos amigos. Então vamos ouvir você agora. Quem é a primeira pessoa? Queridos, a graça e a paz. Eu queria agradecer a Deus a campanha de levantamento de roupa e alimento, calçado, água, tantas coisas que chegaram ali no trio durante essa primeira semana. Alguns empresários aqui na cidade, junto com a Escola Internacional, Ministério Alcance Brasil, nós levantamos, acho que 2 caminhões. Queria agradecer os Correios também, né? Os nossos queridos irmãos aqui que abriram todas as portas, né? A Manu e o Alex. E os 2 caminhões chegaram na sexta-feira, ontem, e nós pudemos, então, carregá-los. Ficou bem cheinho mesmo. E nós continuamos ainda essa semana. Todos sabem, estamos acompanhando com muita tristeza o que está acontecendo com o povo gaúcho. É uma calamidade. Queridos, eu fico pensando que, acho que depois do dilúvio não houve nada dessa magnitude em termos de água mesmo. E Deus se apiede do povo gaúcho, e eu louvo a Deus pelo povo brasileiro. Como a nação inteira está nesse momento orando e contribuindo para que o povo gaúcho possa ter um pouco mais de tranquilidade nesses momentos tão difíceis, que não falte alimento, que não falte mantimento, para que eles possam estar nesse momento de dor, sendo assistidos pelo Brasil. E a Igreja do Senhor tem um papel preponderante. Então eu agradeço a vocês que trouxeram aqui para a escola, para o Alcance Brasil, os mantimentos. Continuemos a fazê-lo. E acima de tudo, oremos também pelo povo gaúcho. Pastor, todo dia, não é? Essa semana toda, de 8 horas às 20, é isso? Sim. Okay. Mais algum irmão?
paz, irmãos. Eu gostaria de pedir oração por Márcio e lembrar os irmãos que ele está se operado terça-feira, às 10 horas da manhã. Continuemos orando. Graças a Deus, irmãos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, pelas bênçãos, por toda a provisão e providência do Senhor. Quero também pedir que os irmãos orem pela vida de Sofia. Sofia está bem coelhinha e deveria, assim, estava pensando em, mais uma vez, adiar o compromisso de hoje à noite para levar a Sofia ao médico. Ela deu uma melhorada hoje à tarde, no final da tarde. As que os irmãos estejam orando para a gente ter a melhorada de Sofia nos próximos dias. Ela veio bem bonitinha de quarta-feira para cá. E aí eu peço aos irmãos que orem pela vida dela. Amém. Vamos orar assim. Mais alguém? Mas eu quero louvar o Senhor pela sua fidelidade, pela sua graça derramada sobre a nossa família. Desde o final de dezembro, nós perdemos 3 pessoas muito amadas. Primeiro foi o meu tio Beto, irmão do meu pai, depois foi minha tia Rita. E essa semana foi meu primo Jaildo, primo e irmão, rapaz de 47 anos de idade, muito jovem, casado, 2 filhinhos. Eu tenho que o mais velho tem 7 anos. O Nicolas, mas foi bem difícil ouvir o Nicolas por telefone. E ele disse: tio Túlio, ele me chama de meus primos, em segundo lugar, me chama de tio, né? Nós crescemos como irmãos muito próximos. Ele disse: tio Túlio, papai está no meu coração. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de Jair Júnior, que partiu em Cristo, partiu servindo ao Senhor. Domingo, a Igreja Batista em Remanso, no interior da Bahia, realizaram um grande trabalho com as famílias, e gostava muito envolvido com o Ministério Pastoral, com o seu pastor, com jovens e com as famílias da igreja, e Poliana, sua esposa, viúva agora, muito envolvidos. E depois daquele trabalho, ele foi brincar um pouco com os meninos na quadra, já muito pesadão, jovem muito pesadão, e aí gostava muito de futebol. Infelizmente, não ficou bem, foi ao hospital e partiu. Teve um infarto na quarta-feira. Nós recebemos uma notícia com muita tristeza. Eu peço suas orações pela nossa família, pela minha tia Céia, pelo meu tio Jaildo e meu primo Tony, que estão agora lá na cidade, apoiando a família. Estamos pensando como vamos fazer para ajudá-los. A igreja os acolheu muito bem, está muito bem acolhidos pelos irmãos lá. O Júnior sempre foi muito organizado, trabalhador, deixou a família muito bem parada, graças a Deus. Mas a parte mais importante é a sua falta. E o Senhor, com certeza, vai cuidar deles. Então, peço as orações da igreja. Abrace nossa família em oração. De fato, é muito difícil para mim ver aquele menino crescer, né? Foi uma partida muito difícil para mim. Mas eu também o vi crescer, entregar sua vida a Jesus. Também o vi no seminário, foi meu aluno no seminário. Também o vi terminar a sua formação, partir a sua família, enquanto trabalhava, servia a Deus, auxiliava na plantação de igrejas. Então, louvo ao Senhor por ter visto, como eu escrevi no meu Instagram, ver um menino se tornar homem, um homem se tornar memorável, para a glória de Deus. Então, olhem pela nossa família, por favor. Mais algum irmão nesse momento? Vamos ouvir os pedidos da Rádio Internacional. Temos aqui a Rosana, que está pedindo oração pelo seu filho, que é adolescente, e a irmã Ana está agradecendo a Deus pela vida da igreja e também pela transmissão do culto. O Paulo está pedindo oração por ele, que se encontra desempregado. A Priscila pede oração pelos seus familiares. A Gabriela está pedindo oração pela sua vida espiritual. O Giliard está pedindo oração pelo seu pai, que encontra-se afastado do Evangelho. O Emanuel está pedindo oração por ele. A Danúbia está agradecendo a Deus por esse culto e pedindo oração por ela mesma. A Rosário está pedindo oração por ela, pela sua vida.
o Vanderlei, que está agradecendo a Deus pela transmissão do culto, a Rinalda Silva, pela oração pelo seu esposo, o Bruno, ele está pedindo oração pela sua vida espiritual e também pelo ano que se aproxima, que seja um ano de bênção. A Fabiana, ela louva a Deus pela vida da igreja, pela transmissão do culto, e a Jailma está pedindo oração por uma oportunidade de emprego. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Pedir a Isabel, o microfone para o pastor Valmir. O pastor Valmir vai entregar ao Senhor os pedidos e os agradecimentos em oração. Nesse momento, pastor, por favor. Oremos. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua presença, ó Pai, para agradecer por tudo que tem sido e tem feito por nós. Mas também, Senhor, precisamos te suplicar, clamar as nossas necessidades, ó Pai. Hoje, em especial, nos últimos dias, como acontecido lá no Rio Grande do Sul, Deus, as famílias que estão necessitadas, as famílias carentes, as famílias que choram, ó Deus, misericórdia. Mas o milagre, supre, consola os corações. Responde a Deus os pedidos que estão sendo clamados ali naquele local. Também responde, Senhor, os pedidos que foram colocados, que foram expostos aqui nesta igreja, e também aqueles que não foram, Senhor, falados. Deus abençoa o nosso irmão Márcio, que estará participando dessa cirurgia na próxima terça-feira, ó Deus. Também cuida do teu servo, ó Pai, que veja tudo como da melhor forma, mais tranquila possível. Continua conosco desde tudo, continua conosco se fazendo presente e ouvindo, Senhor, nossos agradecimentos e nossas súplicas. Nós te pedimos e te agradecemos por isso, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. As crianças são muito importantes, amados, nas nossas vidas. Nossas amadas, nossas queridas crianças são o nosso presente. Na verdade, o presente, o ministério da igreja, a continuidade das nossas famílias é muito importante. Nós treinarmos as crianças aos pés de Cristo. Assim, o Senhor Jesus, na sua trajetória humana, foi treinado desde a infância. E assim a igreja do Senhor no Novo Testamento também treina as suas crianças. E a mesma, e não é diferente aqui na igreja dos amigos. Então, nesse momento, eu pedi à nossa irmã Isabel que fique de pé, pedi às crianças que fiquem de pé, pedi às professoras que fiquem de pé. As nossas crianças irão agora para o Ministério Infantil, Departamento Infantil, com as professoras, mas antes nós vamos orar por elas, com a nossa irmã Isabel. Deus abençoe nossas irmãs Júlia, Sofia, com as nossas crianças hoje. Continue orando pelo Ministério Infantil da nossa igreja, das famílias. Louvado seja Deus pela disponibilidade das irmãs que têm estado presentes, se preparando para ensinarem a palavra de Deus às nossas crianças. O culto é um tempo de adoração e gratidão a Deus. E essa parte do ofertório também é como a igreja expressa seu amor ao Senhor. A igreja vai ofertando, dizimando, com gratidão ao Senhor de forma voluntária. Enquanto louvamos ao Senhor com o cântico Alfa e Ômega, a igreja vai ter esse momento do ofertório. Os nossos amigos visitantes, os irmãos que nos visitam, fiquem à vontade, você não precisa participar desse momento. Caso deseje, pode fazer sim. E na sequência vamos louvar com o cântico Só Tenho a Ti. Tu que estás assentado
Celso, por favor. Vamos com saudade do pastor Celso aqui conosco, pregando. O pastor Celso sempre está com a gente, mas hoje ele está trazendo o recado do Senhor Jesus. Estaremos para orar pelo pastor Celso nesse momento, orar pela igreja, orar pelas vidas. Tudo que nós consagramos até aqui, pela palavra será ministrada. Na sequência, o pastor Celso estará a mensagem dessa noite. Oremos, irmãos. Pai, na tua presença nós suplicamos que o teu Espírito possa falar profundamente aos nossos corações através da boca do teu servo. Pedimos a unção do Senhor, pastor Celso, me e expõe as Escrituras. Possamos deixar de lado toda distração e os nossos ouvidos espirituais estejam atentos, para que não somente sejamos ouvintes da tua palavra, mas praticantes da mesma. Nos ajuda a fazê-lo no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Fernando. Pastor Pinho. Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. A oportunidade de poder compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor. E poder assim ser edificados por ela. E poder de fato colocar essa palavra no nosso coração para fazer a diferença. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 20. É um texto um pouco extenso, mas nós vamos ler, entender e aplicar na nossa vida. Primeiro Samuel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 20. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Se você não tem Bíblia ou não achou, você também pode acompanhar aqui pela exposição no Data Show. Na minha versão diz assim: houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez a atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só movia os lábios, porém não se via a sua voz, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Peça a Deus nesse instante que fale ao seu coração, que o Espírito Santo ministre na nossa vida. Fale com o Senhor nesse instante. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra inspirada, que é suficiente para modificar as nossas almas, transformar a nossa vida, Senhor. E nessa noite nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo ao Senhor: fala aos nossos corações. Que a voz do homem se cale nesse momento, mas que a voz do teu Santo Espírito, essa sim, seja como uma espada cortante a penetrar no mais profundo do nosso ser e a colocar ali a tua vontade, Senhor, dividindo alma e espírito, juntas e medulas. Fala conosco, fazendo do nosso ouvido sensível, fazendo do nosso coração sensível. Nós te pedimos isso e oramos agradecidos, orando no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mês de maio nós estamos falando sobre família, e o pastor Túlio, os nossos pastores e irmãos têm falado sobre família nos seminários, nos cultos, nos sábados, e nessa noite não vai ser diferente. Eu quero continuar falando sobre família, e quero falar sobre a família de Ana, tentando retirar desse texto, dessa história, lições para a nossa própria vida. E se nós observarmos esse texto, nós vamos perceber que a família de Ana era uma família bem complicada. Era uma família típica daquela época, era uma família típica do Antigo Testamento, onde um homem podia ter duas mulheres. E ele tinha duas mulheres porque a primeira mulher não era capaz de lhe dar filhos. E segundo os estudiosos, Eucana era um homem de muitos negócios, de muito dinheiro, e aí ele precisava de um herdeiro para poder organizar, administrar os seus negócios depois de um tempo em que ele não pudesse mais dar conta do negócio. Então, ele escolheu uma mulher muito boa, ele escolheu Ana. E Ana era uma mulher que servia ao Senhor, mas não podia ter filhos. Era uma mulher que orava, mas não tinha filhos. Era uma mulher de um exemplo de vida muito grande, mas não podia ter filhos. E aí Eucana teve que ter outra mulher. E ele trouxe para dentro da sua casa uma mulher chamada Penina. E teve muitos filhos com essa mulher. Só que ele trouxe para dentro de casa uma outra mulher e trouxe também problemas. Teve filhos, mas teve problemas. E essa família que nós estamos lendo aqui, descrevendo, era uma família típica da família daqueles tempos e uma família típica dos nossos tempos. Famílias com problemas, com dificuldades, com tribulações internas, externas, da pessoa para com a pessoa mesmo, do marido para com a esposa, dos pais para com os filhos, famílias como as nossas. E nessa noite eu quero chamar você para olhar para essa família de Ana e entender as dificuldades que a família de Ana passou e quais os caminhos que Ana encontrou, acima de tudo, para se chegar mais perto de Deus e, acima de tudo, trazer ao seu coração um pouco de paz. Eu quero que você olhe para a sua Bíblia. Eu quero que você acompanhe comigo o que diz a Bíblia, principalmente nos primeiros 2 versículos desse texto. A palavra de Deus diz assim, nos versículos 1 e 2. Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elô, filho de Dou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Se nós observarmos bem direitinho,
Nós vamos perceber que esses personagens que estão aqui nos versículos 1 e 2, eles podem ser colocados num tempo e num lugar específico. Penina, Ana e Eucana foram pessoas que viveram no período dos juízes. Se você tiver curiosidade de ver, você vai perceber que o período dos juízes foi um período muito difícil para o povo de Israel. E foi um período difícil porque o povo estava longe de Deus. Se você olhar o livro de Juízes, você vai perceber que as pessoas faziam tudo que estava conforme o seu próprio desejo. Como elas escolhiam? Escolhiam de acordo com as inclinações do seu coração. Estavam se afastando do Senhor, deixando o caminho de Deus. Em outras palavras, a sociedade do tempo de Ana e da família de Ana era uma sociedade corrompida. Era uma família que vivia numa sociedade corrompida, não muito diferente dos dias de hoje. Porque a minha família vive numa sociedade corrompida. A sua família também. Basta a gente colocar os pés do lado de fora que a gente vai sentir o peso de uma sociedade violenta, agressiva, longe de Deus, de pessoas tidas, acima de tudo, de coração duro, pessoas de caminhos tortuosos. Estava conversando com um jovem, 40 e tantos anos, que perdeu um filho de 17 anos. Eu chorei quando eu vi aquele homem contar a história. O filho dele andando pela calçada, vem um marginal correndo, aborda o menino, procura na roupa daquele rapaz bens para levar, não encontra, e aí ele se afasta do rapaz. Depois de uns 2 ou 3 metros, ele saca de uma arma, dá um tiro para trás, um tiro certeiro, atravessou o coração daquele menino, ele cai na calçada, morre ali mesmo. Olhe para essa sociedade. Pessoas de coração mau, duros, esses corações dessas pessoas, iguais aos corações daquela sociedade. Como é que se tem família num tempo desse? Como é que se cria filhos num tempo desse? Como é que a gente vive num tempo desse? Ana vai nos mostrar essa saída. Mas não era só a sociedade de Ana que estava corrompida. Olha só o que aqui diz o versículo 3 desse texto. Olha para a sua Bíblia. A Bíblia vai dizer que de ano em ano Eucana subia, ia adorar o Senhor. E quando ele chegava lá no templo, ele encontrava 2 sacerdotes, e a Bíblia diz o nome, Hofni e Finéias. Agora olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o capítulo 2 desse mesmo livro, e você vai perceber que no capítulo 2 a Bíblia vai dizer que esses 2 sacerdotes eram filhos de Belial. Eram homens que não adoravam o Senhor, que estavam lá no templo, mas eles não tinham coração em Deus. Era uma religião fadada ao fracasso. Não era só a sociedade que estava ruim, a religião do tempo de Ana também estava ruim. Os sacerdotes eram maus. Os sacerdotes eram pessoas que não adoravam o Senhor. E é tão interessante isso porque vivemos num tempo assim também. Quantas vezes a gente não vê maus testemunhos de líderes? Ajuda aí, por favor. Deixa eu dizer, não vamos aglomerar lá fora não, gente, porque senão às vezes acaba atrapalhando mais. Traga a sua atenção de volta, se os irmãos precisarem, eles vão entrar em contato, tá certo? Agora olha aqui para mim. Deixa eu mais uma vez trazer a sua atenção. Está melhor, Está melhor. E nós continuaremos em espírito de oração. Estava eu falando a vocês que não era só a sociedade que estava ruim naquela época. A religião também estava ruim. E a religião estava fadada ao fracasso, porque a religiosidade era apenas aparente. Era uma religiosidade que apenas fazia as pessoas se comportarem de uma forma religiosa, mas não estavam com o coração em Deus. É igual aos dias de hoje. Existem muitas pessoas que vêm à igreja, que leem a Bíblia, que cantam louvores, que até fazem parte de ministérios da igreja, mas o coração não está totalmente no Senhor. Era assim a religiosidade da
tempo atrás, quando eu pastoreava a igreja de Paudalho, aconteceu um fato que eu achei interessante. Um dia eu estava na frente da igreja, pintando as paredes e capinando algumas coisas na igreja, e um jovem passou de moto e me viu trabalhando ali, ele parou e entrou. E aí ele veio conversar comigo. Rapidamente eu percebi que ele era um rapaz, que era esposo de uma jovem que frequentava a igreja. E essa jovem tinha dito para mim assim: pastor, quando meu marido vier aí falar com o senhor, convida ele para vir para a igreja. E aí eu percebi que era esse rapaz, conversei com ele um tempo, e depois eu convidei ele para a igreja. Ele não me disse nada e foi embora. Depois de algum tempo, eu conversei com a sua esposa, e ele disse para mim assim, ela disse para mim assim: pastor, ele disse que não vem para a igreja não. E ele não vem para a igreja porque ele não vai para uma igreja que o pastor usa bermuda. Eu estava de bermuda no frente da igreja, pintando e capinando. Aí ele disse assim: olha, eu não vou para a igreja que o pastor usa bermuda não. Interessante que hoje esse rapaz ele faz parte do louvor da nossa igreja do Canadá. E sabe por que ele está fazendo parte do louvor da igreja? Porque ele percebeu que não é a bermuda que fala do caráter, que não é a quantidade de tecido que eu ponho no meu corpo, que não é o estilo de roupa que eu visto necessariamente. Tem algo a mais, tem a ver com o meu coração, com o seu coração. Tem a ver com aquilo que eu entrego a Deus, tem a ver com a vida que eu vivo diante do Senhor. E quando eu olhei para a vida daquele rapaz, ele estava vindo de uma igreja, afastado de uma igreja, porque lá na igreja ele tinha visto tanta coisa que o coração dele esfriou. Era assim que a religião daquela época ariana estava, uma religiosidade extremamente fria, afastada do Senhor. Mas não era só a sociedade, nem só a religião. Existiam outras coisas. Olha para a sua Bíblia. No versículo 6 desse texto, a Bíblia diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Não era só a sociedade, não era só a religião, mas também a família de Ana estava quebrada. Existia dentro da família de Ana muita competição, muita rivalidade. Agora olha aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que se vive bem desse jeito? Com uma sociedade desmantelada, com a religiosidade quebrada e a família aos pedaços. Isso o próprio texto que você viu, o próprio versículo vai dizer que fora Deus quem havia cerrado a madre de Ana. Dito para Ana assim: você não vai ter filhos. Aí era uma mulher numa sociedade complicada, numa religiosidade complicada, numa família desmantelada e ainda carregando esse peso de não poder ter filhos. E aí como é que lida com todo esse problema? Como é que lida com tudo isso? E agora eu quero mostrar para você como foi que Ana saiu de tudo isso, deu destino a tudo isso, e acima de tudo teve um pouco mais de tranquilidade na sua vida. Olha o texto. No versículo 9 diz assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, fez o quê? Diga isso bem alto. Ela, pois, com amargura de alma, fez o quê? Orou ao Senhor. A saída de Ana foi orar. Diante de todas as dificuldades e tribulações, Ana orou. Ana buscou a presença do Senhor. Ana colocou diante de Deus o seu coração. Ana colocou diante de Deus a sua família. Ana colocou diante do Senhor os seus problemas. Isso foi o que Ana fez. Mas sabe qual é o nosso grande problema, gente? É porque nós não oramos mais. Para falar a verdade, existe um certo comentarista religioso nos nossos dias que diz que a nossa sociedade, o nosso tempo, ele é composto de crentes que não acreditam mais na oração. São crentes que não oram, são crentes que não vivem mais a palavra do Senhor, que não buscam mais a Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta simples. Quanto tempo hoje você dedicou a oração para falar com Deus? Quanto tempo hoje você fechou os seus olhos, se reservou um pouco para falar com Deus? Muitos de nós passam o dia inteiro e não falam com o Senhor. Muitos de nós passam a semana inteira sem sequer falar com Deus. E às vezes quando fala com Deus, fala de uma forma muito rápida, aquela oração mecânica.
Aquela oração com vontade já de acabar. Mas não gasta mais tempo, não investe mais o seu tempo para falar com Deus. Eu não tenho vergonha de dizer a ninguém. Muitas vezes na minha casa, de madrugada, quando eu me acordo, todo mundo está dormindo. Eu chego na porta do quarto do meu filho, na porta do quarto da minha filha e oro pela vida deles. Sabe por quê? Porque eu sei a minha responsabilidade para com os meus filhos. E sei que se eles andarem debaixo de oração, Deus há de fazer grandes coisas na vida deles. Eu sei muito bem que se eu orar por eles, eu posso não impedir que eles tomem caminhos tortuosos, mas eu posso, acima de tudo, fazer com que o meu exemplo seja exemplo para a vida deles. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Muitas vezes, quando os meus filhos eram crianças, eu entrava no quarto deles, tomava-os no braço e orava pela vida de cada um deles. Faço isso pelos meus filhos, faço isso pela minha esposa. Eu não preciso dizer a ninguém, estou dizendo aqui a você, para dizer para você que é possível fazer nos dias de hoje. Que é possível nos dias de hoje a gente ser homem e mulher de oração. Porque foi isso que Ana fez. Ana buscou o Senhor em oração. A sociedade estava ruim, o templo estava ruim, a família estava ruim, existia um peso sobre ela, mas ela orou ao Senhor. Quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Eu acredito em oração. E não precisa a gente colocar outdoor para isso. A gente pode fazer como Jesus falou. Entre no seu quarto, onde ninguém estiver vendo. Ore em secreto, porque teu Pai em secreto ouve. E não só ouve, Deus tem um costume de geralmente responder às orações dos seus filhos. Se você quer ter uma família, no altar do Senhor, ore por cada um dos seus filhos e pela sua família. Mas não foi só isso que Ana fez. Olhe para a sua Bíblia. Eu quero que você olhe agora o versículo 11 desse texto. A Bíblia diz assim no versículo 11: E Ana voltou com um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não se esqueceres, mas a tua serva deles um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Acho interessante que Ana não só orou, mas Ana fez um voto a Deus. Ana queria um filho. Era a coisa que ela mais queria na vida, era ter um filho. Mas veja que ela não pede um filho para ela em particular. Ela pede um filho para dizer assim: Senhor, me dê um filho que eu quero pegar esse filho e dar para o Senhor. Aquilo que eu mais quero, aquilo que eu mais amo, eu quero colocar diante do Senhor. Quero colocar no teu altar. Geralmente, nós fazemos o inverso. Algum tempo atrás, um presbítero da igreja, Padre Paudade, que era também tesoureiro da igreja, ele veio para mim reclamando, porque ele disse assim: pastor, é o seguinte, está vendo aí as ofertas, alguém colocou uma nota de R$2, mas veja como é que está sendo essa nota de R$2. O cara desenhou no rostinho da nota de R$2 2 chifrezinhos, colocou o nome embaixo assim, diabo, queimou a nota de R$2 de cigarro. Aí ele disse assim: como é que a pessoa dá uma nota dessa? Eu sinceramente acho que cada qual dá e doa aquilo que acha que deve doar, que seja o seu melhor. Mas eu entendi também a indignação do presbítero, sabe? O que ele queria dizer era o seguinte: poxa, quando a gente for fazer alguma coisa para Deus, faça o melhor, meu irmão. Por que a gente faz o melhor para tantas coisas e não para Deus? Por que a gente dá sempre o pior a Deus? O pior do nosso tempo, o pior dos nossos recursos? Por que a gente sempre faz as coisas pela metade para o Senhor? Veja que Ana, ela quis o filho e ela sabia a importância daquele filho, mas ela não pede o filho egoisticamente. Ela pede o filho e diz assim: Senhor, se o Senhor me der, é teu, não é meu. O melhor que eu tenho eu te dou, Senhor. Recebe, porque é isso que eu tenho e vou te dar. Se o Senhor me der, eu vou dar ao Senhor. Eu quero dar o melhor do meu tempo, o melhor da minha vida, o melhor que eu tenho. Sabe por quê, gente? Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. A roupa que você tem foi Deus que deu.
O dinheiro que você tem foi o Senhor que deu. O tempo que você tem é o Senhor que dá. Os recursos que você possui é o Senhor que dá sobre você. A casa que você tem é do Senhor. A família é do Senhor. Os filhos são do Senhor. Para falar a verdade, não tem nada nosso em particular. Agora, o que Deus quer é que você reconheça isso, é que eu reconheça isso. É que eu possa dizer ao Senhor, está aqui, Senhor, o melhor. Foi isso que Ana fez. A Bíblia diz no versículo que Ana fez um voto. E um voto era um compromisso. Se o Senhor me der, eu vou dar ao Senhor. E veja só que coisa linda. É que Ana ora, Ana faz um voto diante de tudo isso que estava acontecendo na sua vida. Mas não só isso. Veja outra saída de Ana. Pode para a sua Bíblia. Veja o que diz agora, o versículo 14 desse texto. A Bíblia diz assim: e disse-lhe Eli, o sacerdote, até quando estarás tu embriagado? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Sabe o que foi que Ana fez? Ana foi capaz de ver além do sacerdote. Estava além do sacerdote ali. A religião era uma religião fracassada. O templo estava sendo corrompido. Todo o culto a Deus era um culto que não adorava em parte nenhuma ao Senhor. Mas mesmo assim, Ana vai, chega lá, encontra o sacerdote. E veja só que coisa interessante. O sacerdote olha para Ana e diz assim: você está embriagada, né? Olha aqui para mim, sinceramente. Ana vai para a igreja, e quando chega na igreja, o pastor da igreja diz assim: você é alcoólatra, não? Por que você não deixa de tomar vinho? Se fosse com você voltava à igreja? Você voltaria para cá? O pastor olhando para você e dissesse assim: pô, você está embriagada, né? Você está bêbado, você tomou cachaça, tomou vinho, você está bêbado, você voltaria? É bem possível que você não voltasse. Mas Ana, ela não olhou para o sacerdote. Ana olhou para cima. Ana não olhou para o homem que estava ali, Ana olhou para Deus. A Bíblia diz que Ana, ela se derrama, é a palavra que está aí no texto, ela se derramou na presença do Senhor com as suas angústias. Ela não olhou para o sacerdote, ela não olhou para a religião, ela não olhou para o templo, ela olhou para Deus. Ela orou ao Senhor, fez um voto a Deus e olhou para o céu. Ela deixou de olhar para o plano terrestre que estava tudo de cabeça para baixo, ela olhou para Deus. Se você quer dar um jeito na sua família, olhe para o céu, olhe para cima, olhe para Deus. Entregue sua vida nas mãos dele, sua família nas mãos dele. Ana tinha tudo para desistir, gente. Vai para a igreja, quando chega na igreja, o pastor da igreja, o sacerdote da igreja, ainda diz uma coisa dessa com Ana. Mas ela olha para cima, ela olha para o Senhor, e ela faz um voto a Deus: se o Senhor me der, é do Senhor. Agora veja que coisa fabulosa. Eu quero que você olhe o versículo 20. No versículo 20, a Bíblia diz assim: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: ao Senhor eu tenho pedido. É interessante porque Deus ouviu a oração de Ana. E não só ouviu a oração de Ana, mas Deus respondeu a oração de Ana. Mas não foi apenas uma oração, foi uma mudança de vida. Foi a oração, mas foi a entrega, foi a busca pela presença do Senhor. Tinha tudo para ser uma mulher fracassada. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana e ela concebeu. Agora olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, de Jesus. Quando Ana recebe Samuel como filho, ela não só ganha um filho, mas ela ganha um filho. E ela dá para a nação de Israel um profeta. Ela dá para a nação de Israel um juiz. Ela dá para a nação de Israel um guia. Ela dá para a nação de Israel um homem que vai mudar a vida daquele povo. A bênção de Deus vai muito além do que Ana pediu. Ela estava pedindo um filho, aí Deus dá um homem que mudou a nação de Israel. Foi o maior profeta daquela época, o maior juiz. As bênçãos de Deus são muito maiores do que a gente pensa.
Enquanto a gente está pensando no nosso horizonte, Deus está vendo muito além do que a gente possa imaginar. Amém. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Entregue sua vida totalmente nas mãos de Deus. Sua família precisa estar nas mãos do Senhor. Quero encerrar apenas lendo esse versículo 18. Leia comigo o versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho, e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Se você olhar os versículos anteriores, os versículos vão dizer que ela estava amargurada de alma. Ela estava triste, cabisbaixo, um sofrimento horrível. Mas quando ela entrega a vida dela nas mãos do Senhor, a Bíblia diz que o rosto dela já não era mais de tristeza. Ela vai e ela come, ela se alimenta. Ela vai ter uma outra perspectiva de vida. Ela vai e modifica a sua existência por completo. É interessante esse versículo porque o semblante de Ana muda. Mas só foi mudado o semblante de Ana porque ela teve a coragem de entregar a sua vida por completo nas mãos do Senhor. Mudou a vida. Mudou o semblante, mudou o rosto, mudou a perspectiva, mudou tudo, não só de Ana, mas da sociedade inteira de Ana. Ponha sua vida nas mãos do Senhor. Esse é o convite que eu faço para mim e para você nessa noite. Seus filhos, seu esposo, seu cônjuge, ponha a vida de cada um deles nas mãos do Senhor. Pense nisso, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Júlio. Louvamos o nosso Deus, porque o Senhor é bom. Convido o ministério, por favor,